A graça e a paz seja com todos os santos que aqui se reúnem. Eu posso resumir essa igreja em uma frase. Talvez não uma frase, uma palavra. Uau! Olha para o seu lindíssimo irmão que está sentado ao seu lado. E se não for muito lindo, olha pela fé, olha pela fé. Olha para ele e faz assim, uau! Não, faz uma coisa mais top, mais forte. Fala, uau! Amém? Eu quero agradecer a Deus, pastor Marcos, pastora Lu, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo. Realmente por um triz, eu não liguei cancelando a minha vinda, porque foi um susto muito grande. Meu filho tem 21 anos de idade, nós estamos morando há 2 meses já em São Paulo, estamos desde janeiro no estado de São Paulo, fomos para São Bernardo do Campo, mas tem 2 meses que nós mudamos para São Paulo, estamos morando ali na Vila Formosa, e eu loquei um imóvel que é de 2 andares, e ele estava limpando os vidros da janela, e a escada caiu, ele caiu, e realmente foi um susto que eu nunca pensei em passar, porque eu estava no quarto, a minha sobrinha, que é uma missionária que mora conosco, ficou gritando exaustivamente, tio, quando eu corri, eu vi o meu filho jogado no chão, desacordado e sangrando. Vem na sua mente, assim, humanamente falando, é um susto, perdi meu filho. Fiquei assim, e eu desci as escadas, assim, desesperado, e ele estava voltando, mas um corte muito profundo aqui, e ele acabou quebrando os 2 punhos, e a razão de quebrar os punhos foi para não ter impacto com a cabeça. Ele preferiu, evidentemente, é uma reação, cair e com os punhos, mas foi um susto muito grande. Ele estaria comigo aqui, não é? Ele estaria, e ele não conhece Goiânia, e eu queria que ele conhecesse Goiânia, está comigo. Quero sempre que meu filho ande comigo, e aconteceu esse acidente, mas ele já está recuperando. Eu quero realmente que a igreja continue orando pela total recuperação dele. E eu creio que no mês que vem nós vamos estar de volta a Goiânia, no Purezão do MDA, né, do pastor Clodoaldo, vamos estar aqui, pastor Josué de São Paulo, pastor Gildo também. E eu creio, nós vamos remarcar, eu creio que ele vai vir comigo também, essa é a minha fé. Muito bem, queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus sobre a responsabilidade que eu tenho como pregador do Evangelho. Você sabe que a dinâmica da nossa fé é essa, né? Esse dia, nós nos arrumamos, nos perfumamos, fomos até o espelho, tem uns que usam gel, os que têm cabelo ainda, né, Marcos? Usam gel, e ele se perfuma todo, e ele vai no espelho, e se alguém perguntar a ele, tipo, mas por que está tão cheiroso, tão bonito? Vai para onde assim? Qual é a resposta? Vou à casa do Senhor, ou eu vou à igreja. Não é assim que a gente responde? E quando você chega na igreja, no culto, o culto de celebração, ele tem uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Você começa orando, daqui a pouco vem, especialmente uma igreja top de linha como essa. Que louvor ungido, meu irmão. Olha, você está de parabéns, viu, queridos? Por congregar numa igreja que tem um louvor top de linha. Que unção, que graça. Estou jogando confete não. Temos viajado um pouco pelo Brasil, tem umas igrejas assim que essa daqui está no top das galáxias. Você está de parabéns, parabéns, pastores, que top mesmo. Então, o que acontece? Você louva, você adora, chega o momento dos dízimos e das ofertas, mas vai chegar o momento do culto, que é o momento que Deus vai falar. Essa é a dinâmica da nossa fé. Como Deus vai falar, pastor Giovanni? Usando a vida do mensageiro, usando a vida do pregador. É assim que funciona a nossa fé. Amém, minha gente? Então, você vai ouvir Deus através do mensageiro. É claro que a palavra não é minha, a palavra é dele. Então, é muito importante você realmente escancarar o teu coração para Deus ter acesso. Por quê? Porque Ele aguarda, Deus
aguarda com grande expectativa o domingo. Por quê? Porque aquele dia que você vem, sabe aquele momento que o pai diz assim: senta aqui, filho, vamos conversar um pouquinho, precisamos bater um papo. É mais ou menos essa a dinâmica da nossa fé. Deus quer falar com você nesta noite. Os que creem, digam amém. E essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é uma palavra um tanto que forte, porém necessária. É necessário nós ouvirmos, nós conhecermos Deus. Nós vemos como Ele pensa, qual a direção que Ele nos dá. Então eu peço que você realmente tenha esse entendimento. Eu fui e Deus falou comigo, e mudou a minha história, e mudou o curso da minha vida. Amém, minha gente? O tema é esse: a marca das nossas escolhas. Se puder colocar aqui para mim. A marca das nossas escolhas. Você sabe que você pode ser marcado positivamente ou negativamente pelas escolhas que você faz. Você pode ser abençoado, mas também você pode receber o mal. Tudo vai depender da escolha que você faz. Você vai ser marcado por uma escolha. Você vai ser marcado por uma escolha que você vai fazer. Sabe, irmãos, é muito importante nós entendermos essa verdade. E eu quero trazer um personagem das Escrituras para a nossa meditação, que foi marcado por uma escolha errada. Foi marcado por uma escolha errada. E isso trouxe um dano terrível para a sua vida. Então, eu quero pedir você abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 3 a 5. Mateus 27, 3 a 5. Você pode anotar para ler em casa, mas você pode também me acompanhar aqui, abrindo a sua Bíblia, mas pode me acompanhar pelo telão. Olha o que está escrito aqui. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ponto. Preste atenção, por favor, meu querido ouvinte, na resposta desses homens. Olha o que eles respondem para o Judas. Olha o que eles dizem para ele. Quando Judas se arrepende, vai devolver as moedas. Quando chega lá, eles respondem assim: que nos importa? Isso é contigo. Trazendo para a linguagem de hoje. Meu irmão, você fez uma escolha. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você negar o teu Senhor. Foi uma escolha sua. Isso não é com a gente, isso é com você. Você teve tempo para escolher e, lamentavelmente, você fez a escolha errada. É isso que eles estão respondendo aqui. Judas diz: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é contigo, isso é com você. Você escolheu andar assim, então pague por essa escolha. E Judas então toma a segunda pior decisão. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, por favor, eu peço que você não me interprete mal o que eu vou dizer. Quando nós olhamos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar personagens nas Escrituras que ficaram marcados. Eles foram marcados por uma escolha errada, mas também teve personagem que ficou marcado na Bíblia por escolhas corretas. Por exemplo, Adão. Quando você olha a vida de Adão, Adão ficou marcado na Bíblia como desobediente. Por quê? Deus deu uma direção para ele, ele não atendeu. Então ele entra para a história como desobediente. Quando eu vejo a vida de Caim, você que lê a Bíblia está me entendendo? Caim ficou marcado na Bíblia como assassino. Por quê? Porque a Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Ele assassinou. Ele ficou marcado na Bíblia como assassino. Uma escolha. Quando eu olho a vida da mulher de Ló, a mulher de Ló entra para a história como uma mulher que virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela também desobedeceu a Deus. Deus disse assim: saiam de Sodoma e Gomorra, sigam adiante, e ninguém deve olhar para trás. Mas ela olhou para trás e ficou marcada nas Escrituras como
uma mulher desobediente, e a estátua de sal era a referência da sua desobediência. Quando eu olho a vida de Sansão, não sei se você sabe, mas ele morreu prematuramente, morreu jovem. Sansão ficou marcado na Bíblia como um homem que não tinha caráter. Sansão ficou marcado na Bíblia como um homem que não temia Deus. Eu não sei se você sabe, mas Sansão nasceu nazireu, consagrado desde o ventre. Mas ele termina sua história prematuramente porque fez escolhas erradas. Por exemplo, Sansão ficou marcado na Bíblia como alguém que não tinha caráter. Por quê? Porque se deixou levar pelos encantos de uma bela mulher. Ele se deixou levar pelos encantos de uma linda mulher. Quando eu olho a vida de José, filho de Jacó, José ficou marcado na Bíblia, ao contrário de Sansão, como um homem que tinha caráter. Você olha a vida dele e você se impressiona. José entra para a história como um homem que tinha caráter. Por quê? Porque ele não se deixou levar pelos encantos de uma bela mulher. A mulher de Potifar era uma bela mulher, deu em cima dele, mas ele fez questão de dizer: não vou cometer esse mal contra o meu Deus. Ou seja, José entrou para a história, ficou marcado na história como um homem que tinha caráter. Quantos me compreendem aqui, meus irmãos? Quando eu olho a vida de um casal na Bíblia chamado Safira e Ananias, sabe, irmãos, é um casal do primeiro século. Você que lê a Bíblia, você está me entendendo. Por quê? Quando Jesus nasce, ele estabelece a igreja, ocorre um avivamento em Jerusalém, uma coisa linda, milagres acontecendo, sabe, um avivamento muito forte. E se levanta esse casal chamado Ananias e Safira, e é marcado biblicamente como um casal que mentiu para o Espírito Santo. Eles morreram também de maneira trágica, eles caíram mortos, entraram para a história, porque fizeram uma escolha errada. Quando eu olho a vida, meu irmão, de Pedro, Pedro entra para a história, num certo sentido, como alguém que negou Jesus. Quem não conhece a história, não é que antes que o galo cante, ele entra para a história porque nega o Senhor. E por último, esse personagem chamado Judas. Judas entra para a história porque traiu o Senhor. Então, querido, meu precioso ouvinte, você pode ser marcado positivamente por uma escolha certa, mas também você pode ser marcado positivamente, negativamente por uma escolha errada. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Deus, escute, Deus não criou robô. Deus não criou robô. Deus criou humanos. Quantos estão comigo? Digam amém. Porque se Deus criasse robô, ele ia programar só para obedecer. Sabe, rodar o parafusozinho, você só vai obedecer. Deus não criou robô, Deus criou humanos com poder de decisão. Quantos me compreendem, digam amém. Talvez você diga: pastor Giovanni, será que é por aí mesmo? Será que é por aí? Eu lhe digo que sim. Passa para mim aqui, filha. Existem personagens da Bíblia que ficaram marcados, como eu já disse, marcados por aquilo que fizeram de bom, mas também ficaram marcados por aquilo que fizeram de ruim. Pode passar. Olha esse pronunciamento aqui, pode passar. Essas palavras não são minhas, essas palavras é de Deus. Se a dinâmica da nossa fé é essa, que eu vim para ouvir Deus, então Deus vai falar com você. Quantos creem, digam amém. Esse pronunciamento é de Deus. É Deus que está dizendo o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, vírgula, que te propus, olha só, a vida e a bênção e os irmãos estão comigo? Dois caminhos, tem vida, meu filho, e tem morte. Meu filho, tem bênção, mas também tem maldição. Agora, olha o que está escrito, tem coisas na Bíblia que me impressionam. Deus está dizendo: meu filho, eu não posso interferir diretamente na sua decisão. Eu não posso interferir diretamente na sua escolha. Por quê? Porque eu não criei um robô, eu criei um humano. Mas Deus, o Senhor não pode fazer nada por mim. Posso. O quê? Lhe dar um conselho. É o que está escrito ali. O conselho de Deus. Meu filho, escolhe, pois me ajuda, igreja. Escolhe, pois a vida. Ele não está dizendo assim: eu vou forçar você a escolher a vida. Ele está dando um conselho, ele está dando uma direção. Ele diz: meu filho, escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo? Viaja comigo. Deus está dizendo:
uma escolha errada, quem vai pagar essa conta é a sua descendência. Irmãos, é forte. Se Jesus não voltar, eu vou ter netos e bisnetos. Eu não quero que um bisneto meu se torne uma pessoa perdida, um assassino, alguém. Não. Então, a minha escolha hoje, por que eu escolhi trazer meu filho comigo, que aconteceu isso? Por quê? Porque eu quero ele perto de mim. Eu não quero perder o meu filho para o mundo. Ou seja, eu escolho trazer ele para perto de mim. Tem muito pai, infelizmente, que faz questão que o filho fique longe. Eu não. Eu quero que o meu filho fique perto. Por quê? Porque é uma escolha minha. Quantos me compreendem? Deus está dizendo, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Existe bênção, existe maldição, existe vida e existe morte. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, existe santidade e existe prostituição. Sabe, meu querido jovem que aqui está e moça, escute, você escolhe, você sabia disso? Se você quer deixar o seu corpo para um só homem, ou se você vai entregar ele para vários homens. A decisão está com você. A mesma coisa acontece com o moço. Você escolhe se quer aguardar em Deus ou se quer ficar saindo com uma e com outra. Uma coisa é certa, a sua escolha vai produzir uma marca. Você vai ser marcado pela escolha que você faz. Quantos me compreendem? Outro dia eu vi uma jovem dizer, eu quero ter um casamento feliz e abençoado. Então, minha filha, plante hoje, plante esse casamento hoje para colher ele amanhã. Porque se você entregar o seu corpo para alguém que você vai viver, não cobre respeito amanhã que não terá. Por quê? Porque você não se valorizou. Quantos me compreendem, irmãos? A marca das nossas escolhas. Você escolhe se quer ser um moço temente ao Senhor ou não. Você escolhe se quer ser uma moça que vai andar na santidade ou não. Uma coisa é certa, você vai ser marcado pelas escolhas que você faz. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, olha só, tem bênção e maldição. Meu filho, tem lealdade e deslealdade. Tem honra e desonra. Tem obediência e desobediência. É incrível como Deus é. Como não criei um robô, eu vou dar a você o poder da escolha. Eu vou te orientar. Se você escolher a vida, pode ter certeza que a sua descendência vai ser abençoada com a escolha que você fez. O que é que Deus está dizendo? Ao passo que se você escolher a maldição, sua geração vai pagar também por essa conta. Irmãos, quando eu vejo o Senhor Jesus dizendo assim, palavra de Jesus, olha o que ele diz. Meu filho, existe uma porta estreita e outra, me ajuda, e outra larga. Você não encontra um versículo na Bíblia, o Senhor pegando na sua orelha e dizendo, vem cá, entre pela porta estreita. Você está vendo? Porque vai te conduzir à vida eterna. Vem, você não encontra. Sabe o que você encontra? O Senhor dizendo, meu filho, entra pela estreita. Por quê? Ela vai te conduzir à vida eterna. A larga vai conduzir à perdição. Sabe o que ele está dizendo? A escolha de quem é. Levante a sua mão direita, por favor. Bata no peito assim, diga, a escolha é minha. Está claro isso, gente? A gente precisa, porque tem muita gente colocando a culpa no diabo pelo seu fracasso. Tem muita gente, tem hora que o diabo diz assim, rapaz, não sou eu não. Não sou eu não, foi você que escolheu. É verdade, eu te tentei. Eu coloquei uma pombagira para andar na tua frente. Mas a decisão de andar em santidade de quem é? É sua. Você escolhe, homem casado que está aqui, ser homem de uma só mulher, ou você escolhe trair a sua mulher. A decisão está com você. Uma coisa é certa, se escolher trair, prepare-se para colher maldição. Quantos me compreendem? Digam amém. É duro dizer isso, mas eu estou escolhendo o sofrimento. A decisão está comigo. A decisão está com você. Só os que estão compreendendo podem dar glória a Deus. Quando eu olho, queridos, eu costumo dizer uma coisa, de qualquer jeito você é um professor, sabia disso? De qualquer jeito você é um professor. Ou você vai ensinar as pessoas que vale a pena seguir o seu exemplo, ou você vai ensinar que não vale a pena imitar você. Essa é a dura realidade. Você, moço, que está aqui, moço, você escolhe construir uma história de sucesso ou não. Você sabia? Tem jovens que pagam o preço do sacrifício. Eles escolhem estudar a noite inteira para passar num concurso em primeiro lugar,
Ele escolheu passar no concurso, por isso ele pagou o preço. Ele escolheu ser bem-sucedido. Quantos me compreendem? Mas tem muitos jovens, pelo contrário, ele quer ser bem-sucedido, mas não paga o preço do sacrifício. Ele escolhe um caminho, olha, é duro dizer isso, mas tem muitos que escolhem o caminho da preguiça. Tem muito jovem que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer, meu irmão. Ele quer andar de carrão, ele quer ter uma casa boa, mas ele não paga o preço. Uma certa vez um jovem procurou o pastor e disse: pastor, dos 7 pecados capitais, o que eu mais admiro é o pecado da preguiça. E o pastor perguntou: mas por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho preguiça de cometer os outros 6. Ou seja, você escolhe ser bênção ou não. Quantos me compreendem, irmãos? É importante a gente, irmão, a ficha tem que cair. A ficha tem que cair. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque tem muita gente que vive no mundo da lua. Lamentavelmente, ele quer que as coisas sejam acidentais e não é assim. Você escolhe se quer ser bênção ou não. Se você é membro dessa igreja, você escolhe ser leal à sua liderança ou não. Você escolhe falar mal da sua liderança ou não. Porque tem muitos, infelizmente, que escolhem emprestar a língua para o diabo, afiar e detonar contra a sua igreja, contra a sua liderança. Quantos me compreendem? Na hora do almoço, é carne, bife e a vida do pastor. Pois é. E o duro é que às vezes os filhos estão ouvindo. E agora o pastor Marcos, pastor Alu, irmãos, o pior pecado que alguém pode cometer é esse. Me perdoe, porque o céu fecha. Quem quer céu aberto aqui, gente? Não, quem quer céu aberto sobre você, diga bem. Você sabia que até hoje, faz anos, hoje meu filho tem 21 anos, meus filhos todos cresceram, toda a café, almoço e janta, nós oramos pelos nossos líderes, café, almoço e janta. Eles cresceram me ouvindo: Deus, obrigado por este alimento, mas também eu te louvo por meus líderes, que oram por mim, que oram por minha família. Sabe, irmãos, é um legado que eu passo para ele. O sucesso está relacionado à decisão que eu estou tomando. Ou seja, é muito lindo hoje ouvir, eu pedi a meu filho: filho, conduz agora a oração sobre a refeição. É muito lindo ver meu filho começar orando: Pai, obrigado pelo alimento, mas também por nossos líderes. Uau! Uau! Sabe por quê? Porque o céu abre. É lindo demais isso, irmão. Nós seremos marcados pelas escolhas que fazemos. Quantos compreendem isso, irmãos? Então, vamos analisar um pouco a vida desse personagem chamado Judas. Você vai entender um pouquinho. Pode passar para mim, filha. Vamos analisar alguns capítulos da vida dele, que marcaram a sua história, lamentavelmente, negativamente. Primeiro capítulo: o triste fim de Judas. Pode passar. Foi o que aconteceu com esse personagem Judas. O triste fim da sua vida. Judas foi um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. E a pergunta é: por que Judas deu errado? Não, quando eu paro para olhar a vida dele, irmãos, viaja comigo. Judas, eu queria ter tido o privilégio que ele teve. Judas comia a mesma mesa que Jesus comia. Uau! Não, quantos aqui gostariam de sentar à mesma mesa que Jesus? Diga amém. Imagina você dizendo: Jesus, e Jesus olhando: diga, meu filho, me dê um pedaço desse pão, a parte queimada, eu gosto da parte queimada. E a mão de Jesus atravessando na sua direção. Uau! Não é top, irmãos? Quem gostaria de ter esse privilégio? Quem gostaria aqui de ter visto a multiplicação de pães e peixes? Diga amém. Uau! Ele viu isso, irmãos. Ele viu a multiplicação, ele viu o milagre, ele viu a ressurreição, ele comeu a mesma mesa que Jesus estava. Ele experimentou os mesmos milagres, ele viu a coisa de perto. Quanto gostaria de ver isso, irmãos? Claro, todos nós. E a pergunta fica: por que deu errado? Vamos ver outro capítulo da história dele.
Judas ficou marcado por uma escolha errada, pode passar. O nome Judas significa louvado. O pai de Judas, chamado Simão, nós não sabemos nada acerca da mãe de Judas, mas o pai nós sabemos que é Simão. E o nome dele é Judas Iscariote, provavelmente a cidade onde ele nasceu. Curiosamente, Judas, olha só, foi o único discípulo de Jesus que construiu essa distância. Por quê? Vou lhe explicar. Quando o pai dele foi lá no cartório, eu fico imaginando o tabelião dizendo assim: pois não, senhor, como vai ser o nome desse menino? E quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Quando o filho é esperado, você não dá qualquer nome para o seu filho. Eu fico pensando no tabelião dizendo: como é que vai chamar esse menino? Judas. Judas? Uau! Porque o nome Judas significa o quê? Louvado. Sabe o que ele está dizendo? O meu filho está nascendo para ser louvado. Sabe o que ele disse, em outras palavras, sabe o que ele falou para o tabelião? Nosso filho, o Simão e a esposa falaram: nosso filho nasceu para ser bênção. Nosso filho nasceu para ser um sucesso. Aleluia. Uau! Nosso filho nasceu para ser louvado. O nome dele aparece 34 vezes. Irmãos, Judas nasceu para ser bênção. E a pergunta é essa: por quê? O que deu errado? Por quê? Vamos analisar o próximo capítulo. Jesus não errou na escolha de Judas. Jesus acreditava nele, Jesus não errou na escolha dele. Jesus não deu um tiro no escuro. Irmão, não se escandalize. Cada um pensa do jeito que quer, cada teólogo faz a análise que quer, mas eu fiz teologia, eu me dou o direito de também fazer a minha análise. Por quê? Quando eu olho a vida dele, para mim, não sei para você, seria meio que mórbido o Senhor Jesus falar: deixa eu ver, vamos fazer aquela família sofrer. Judas não era sozinho. Judas tinha pai, tinha irmão, tinha uma família. Então imagina, irmãos, ser discípulo de Jesus já era algo fenomenal. Já era algo top. Então, é claro que na região as pessoas começaram a falar: rapaz, o filho do Simão não é que é discípulo do Senhor? Rapaz, ele está na elite. Porque a fama de Jesus se espalhou muito rápido em Jerusalém e região. É impressionante. Então, Jesus não deu um tiro no escuro, não brincou de roleta russa, não brincou de a mamãe mandou bater nesse daqui, é você o escolhido. Para mim isso é meio estranho. Então Jesus não errou quando escolheu Judas, assim como ele não errou quando escolheu você, meu irmão. Jesus não errou quando me escolheu. Eu não sei se você conhece a minha história, o tempo não dá, mas só para você entender. Quando eu nasci de novo, quando eu pedi perdão, há 23 anos atrás, dos meus pecados, dos meus crimes diante de Deus, eu converti com 22 anos de idade. Quando eu pedi perdão dos meus pecados a Deus, eu comecei a minha fé. E lá pela igreja, acho que uns 2 meses depois da minha conversão, eu encontrei com o pastor Geraldo, que é o pastor presidente da igreja hoje lá em Santarém. O pastor Geraldo bateu no meu ombro assim e disse assim: Giovanni, Deus te escolheu, cara. Ele apontou assim para o púlpito da igreja. Ele disse assim, eu tinha 2 meses, irmão, estava novinho, estava usando fralda espiritualmente ainda. Ele disse assim: ele escolheu você, eu estou vendo você lá atrás daquele púlpito pregando a palavra. Ele falou para mim, ele te escolheu, você vai ser muito usado por Deus. Era novinho, convertido. Eu disse, eu não entendia muito, mas eu disse, amém, amém, pastor. Não entendia. Passado mais alguns meses, eu encontrei com o pastor Eibe. Aí o pastor Eibe, num culto como esse, assim como está aqui, eu estava sentado assim, aí o pastor Eibe do púlpito, disse assim: Giovanni, eu já até estranhei. Sim, pastor, Deus te escolheu, você vai ser muito usado por Ele. Eu digo, amém, pastor, não entendia muito, amém, amém. Mas sabe o que aconteceu? 1 ano depois da minha conversão, eu tomei a decisão que tomou o filho pródigo. Eu deixei a minha casa em Santarém, e fui para uma terra distante. Eu fui para um outro estado trabalhar. E para lá eu me afastei. 1 ano depois da minha conversão. Não se escandalize com o que você vai ouvir, por favor. Mas para lá eu me afastei e comecei a viver dissolutamente como filho pródigo. Viver dissolutamente. Quando eu não era convertido, não tinha problema com alcoolismo. Passei a ter. Quando eu não era convertido, tinha problema com cigarro. Passei a ter. Incrível. E eu lembro que eu lá, era uma madrugada,
eu estava em uma boate, eu tinha uma caminhonete grande, estava lá, já estava longe, muito longe de Deus. E eu estava lá, daqui a pouco saí daquela boate e fui para um lugar, mais ou menos umas 4 horas da madrugada. Eu fui lá para aquele lugar e fui tomar um caldo, que é mais ou menos assim que vivem as pessoas do mundo secular. Na madrugada eles vão para algum lugar, saem das festas e vão para lá. Era mais ou menos a minha história nesse sentido. E eu estava lá, irmãos, tomando aquele caldo. De repente senta um homem na minha frente, um jovem, forte. Senta na minha frente aqui, e eu tomando, estava um pouco embriagado. E aquele rapaz sentou na minha frente e disse assim: ei! Eu me espantei, olhei, sim, olha para mim. Aí eu olhei, ele disse: hoje eu vou te assassinar, hoje eu vou te matar a facadas. Assim mesmo, eu me assustei. Digo: por quê? Eu vim te matar. Para mim era o próprio Satanás ali. Por quê? Porque eu não conheço aquele homem, nunca fiz nada para ele. Se eu vim te matar, eu vim te esfaquear, e ele nisso ele levanta a faca. Ele pega a faca e eu, sem saber, eu tinha uma caminhonete, eu fui, corri na caminhonete, abri a porta e fui no porta-luva da caminhonete para dar a entender a ele que eu tinha uma arma. Eu não tinha arma, mas para dar a entender a ele que eu tinha uma arma e ele pudesse refriar aquela ânsia, aquele ímpeto. O que aconteceu? Quando eu entrei na caminhonete, ele se escondeu atrás da mesa, assim, como se eu fosse pegar uma arma. Eu fechei a caminhonete, liguei e saí disparado. Era uma madrugada, fria. Nas ruas daquele estado, o estado do Amapá, eu estava lá dirigindo mais ou menos 4 horas da manhã. Eu encostei o carro, estava um pouco embriagado, escute só essa experiência. Encostei o carro, saí do carro e fiquei como um doido falando ao vento. O carro ficou com as luzes ligadas, a porta aberta, e eu fiquei lá no meio da rua, parei no meio da rua e fui falar com Deus. Olha só. E a minha conversa com Deus era essa: Deus, só eu naquela madrugada. Deus, será que o Senhor pode me ouvir um pouquinho? Assim, quem passava para lá dizia: rapaz, endoidou, está maluquinho. O Senhor havia me escolhido. O senhor acha que o Senhor não esqueci quando o Senhor falou através do pastor Geraldo, do pastor Eibe, que eu seria uma bênção nas suas mãos? Que eu seria usado? E lá no meio da rua eu falando: olha a minha situação, eu estou nessa situação, Deus. Será que o Senhor não vê? Assim mesmo. Irmãos, eu não sei, são coisas espirituais, mas eu senti Deus falando assim para mim. Eu senti Deus dizendo: então a culpa é minha. Você está nessa situação, a culpa é minha. E não é. Não. Irmão, é coisa espiritual. Você está assim porque você fez uma escolha. Você sabe, quem sabe aqui da história do filho pródigo? Ele chega com o pai e diz o quê? Pai, me dá o meu dinheiro, me dá a minha herança. Não é assim? Quantos já leram isso aqui? Diga amém. Me dá a minha herança, Deus. Pai, aí o que o pai faz? Olha só, você não encontra na Bíblia o pai dizendo: olha menino, presta atenção, vai sair por aquela porta. Se sair por ela, esqueça que tem pai. Você está ouvindo? Está na Bíblia isso? Não. Você não encontra na Bíblia dizendo: olha menino, presta atenção, olha bem para aquela porta. Se você sair por ela você não entra mais. Está na Bíblia? Não. Por quê? Porque era uma escolha dele. Quantos me compreendem? Ele estava escolhendo sair. E Deus não interferiu, porque era uma escolha dele. E o que acontece? Ele foi, aleluia. É para mim não chutar aqui, que o negócio está pegando, irmão. Aleluia. O negócio está forte aqui. Quantos estão comigo, diga bem. Deus, você não está vendo? Irmãos, o filho pródigo foi do mesmo jeito. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Ele estava desejando comer alfarroba de quê? De porcos, desejando. Aí olha o que ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. De quem foi a escolha? Do pai ou dele? Dele. Ele escolheu sair, escolha voltar. Foi isso que Deus falou para mim naquela madrugada. Você está nessa situação e a culpa é minha. Essa escolha foi sua. Você está assim, comendo comida de porco porque você quer. E eu lá naquela madrugada: então, o que eu faço? Deus disse: volte. Escolha voltar. Escolha o arrependimento e volte. Irmão, nunca eu esqueci. Um mês depois, eu voltei para Santarém. E foi começar do zero. Voltei para o meu pai. Voltei. E
o plano de Deus continuou na minha vida. Sabe por que eu estou pregando? Já tem uns 18 anos atrás. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque Deus me escolheu. Deus não errou quando me escolheu, assim quando não errou quando escolheu você. Eu não conheço a sua vida, você que está aqui, não sei. Mas se de repente você tem dúvidas, Deus não tem. Mas pastores, meus pecados, e isso que eu faço, arrependa. Decida se arrepender. Não foi homem de Deus para sair, seja homem de Deus para voltar. Você vai ser marcado pela escolha que você faz. Quantos me compreendem, irmãos? Deus não errou quando Ele escolheu Judas, meu irmão. Ele não errou quando escolheu você. Pode passar. O problema é que muitas vezes não valorizamos o investimento que Deus faz em nós. Esse é o problema. Judas não valorizou o investimento, a confiança que Jesus estava depositando nele, e acabou sendo marcado negativamente como traidor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ser discípulo de Jesus já era um grande privilégio. Quantos compreendem? Digo amém. Quantos aqui gostariam de ser discípulo direto de Jesus aqui? Diga amém. Que top, não é top? Quem é o seu discípulo? Uau, é isso mesmo. Quem é o seu discipulador? O meu? É Jesus. Jesus, uau! Foi o que aconteceu com Judas. Discípulo direto do Senhor, que privilégio, que honra. Agora escute, como se não bastasse ser apenas, que já era top das galáxias, ser discípulo do mestre, ele foi chamado para ser tesoureiro. Sabe? É isso mesmo, o alto está forte aqui. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, viaja comigo aqui, presta atenção. Por que Jesus chamou Judas para ser o tesoureiro? Porque Jesus chamou ele para estar perto dele. Sabe por quê? Qual era o tesoureiro? Ele cuidava do dinheiro. Quem é empresário aqui sabe. Você nunca colocaria alguém para cuidar do dinheiro da sua empresa se você não confiasse nele. Só se você falasse, eu quero ser roubado mesmo. Então, Judas foi chamado para ser um homem de confiança. Jesus disse assim, Judas, já é meu discípulo, já é top. Agora, você vai ser o meu homem de confiança. Sabe, você vai almoçar comigo mais do que os outros, você vai jantar comigo mais do que os outros, eu estou chamando você para perto de mim. Quantos compreendem isso, irmãos? Mas o que aconteceu é que ele não valorizou o investimento que Jesus fez nele. Foi investimento de perto, mas ele escolheu não valorizar. Outro. Você acha que Judas nasceu para ser o traidor? Pode passar. Ouça bem, trair Jesus foi uma escolha pessoal dele. Saiba que você quem decide quais são as direções que você vai tomar na sua vida. Irmãos, deixa eu lhe dizer, Judas ficou marcado negativamente por essa escolha. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho 45 anos de idade. Eu, Giovanni, nunca conheci uma pessoa chamada Judas. Eu nunca conheci. Se você conheceu, parabéns. Parabéns, mas eu nunca conheci. E parece que o nome Judas é o pior nome de todos os nomes, não é verdade? Por que ninguém coloca? Você sabia que o nome Judas, na época de Jesus, era um dos nomes mais top da época? É verdade. Tanto é que tem na Bíblia um livro chamado Judas. Ou seja, Judas é um nome top. Por que ninguém coloca? Por causa da escolha que ele fez. Não é assim? Se chamarem você, homem de Deus, chamarem, rapaz, você Elias, o homem do fogo. Você Moisés, o libertador. Você fica todo cheio. Mas se chamar você de Judas, não é assim? Se chamar você de Judas, chamando você para a briga. Traidor é você, rapaz, falso é você. Porque se associa o nome dele ao que ele fez. A escolha que ele fez marcou isso. Se chamar você de Judas, está chamando para a briga. Quem que é falso aqui? Falso é tu. Não, rapaz, não chamei você de falso. Só disse que você é Judas. Não, está chamando de falso. Quer brigar? Quantos me compreendem aqui, irmãos? Pode passar. Você é livre para fazer as suas escolhas, assim como Judas foi. Mas nunca esqueça que você é livre para fazer as suas escolhas, mas saiba que você será escravo das suas consequências e dos seus atos. Pode passar. Esse texto, para mim, é um texto emblemático, irmão, sinceramente. Tem texto na Bíblia, você sabe que, quanto mais, eu gosto de ler a Bíblia assim, eu gosto de entrar na história.
Eu gosto de imaginar tudo, eu gosto de viver. E aqui é um texto que me chama a atenção. Olha o que está escrito. Então lhe disse o Senhor, falou para quem? Para Caim. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes o quê? Mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, vírgula, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Viaja comigo aqui, irmãos. Sabe quem está falando aí? Deus. Para quem? Caim. Então vou traduzir para você aqui. Deus chama o Caim, ele fala, Caim vem cá. Aí Caim veio. Quando Caim veio, ele já veio com cara de menino maluvido. Sabe que é menino maluvido? Que é menino desobediente. Aquele menino que fica... Ele já veio assim, é o que está escrito ali. Quando ele veio, Deus já pega ele, Deus. Não era psicólogo, não era pastor, não era conselheiro, não era gente do conselho tutelar, era Deus. Deus, vem cá, meu filho. Aí, quando ele vem chegando, Deus já dá logo uma bronca nele. Por que está com essa cara? É o que está escrito ali, ó. Direita essa cara. Sabe aquela história de engole o choro? Engole o choro. Deus já pega ele aqui, top. Por que está com essa cara? Caim, presta atenção. Presta atenção, meu filho. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se você fazer o que é errado, você vai ter problema. Presta atenção. Agora, irmãos, quem aqui acredita que Deus é soberano? Diga amém. Porque é um atributo de Deus, a soberania. Ele está acima de tudo, Deus é tudo. Então, para mim, se Deus quisesse, porque Caim ia fazer o que com Abel? Matar, ele estava com o cutelo, com a faca. Então, eu penso que se Deus quisesse, Deus poderia fazer assim, vem cá, me dá essa faca aí, rapaz. Que história é essa de querer matar o teu irmão? Onde já se viu isso? Me dá essa faca, vira de costas, vai apanhar. Pá, pá, apanhar no bumbum. Faz o seguinte, não quero mais ouvir você falar sobre isso, está ouvindo? Poderia fazer isso, sim ou não? Por que não fez? Porque deixou a escolha com ele. Quantos me compreendem, meu irmão? A mesma coisa acontece no dia de hoje. O camarada tem um casamento sólido, uma família abençoada. Aí passa uma pombagira. Sabe o que é uma pombagira? É um espírito de moralidade que entra nas mulheres. Não se escandalize, por favor. Mas eu costumo dizer que o andar da mulher é um andar lindo. Mas quando está infestado por um espírito de sensualidade, ele muda. O andar é mais ou menos assim. E olha, nada contra as mulheres que têm os cabelos compridos, nada contra. Mas quando começa a jogar muito para cá, muito para lá, muito para cá, muito para lá, tem um espírito de sensualidade por trás. Sabia disso? É assim. Aí outra jogadinha aqui. E o duro quando quebra o pescoço. E quando a voz fica melosa. Amor, é um negócio estranho. Porque tem um espírito de sensualidade por trás. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A escolha, homem de Deus que está aqui, a escolha é sua. Porque você escolhe. Se você quer se manter fiel como homem de caráter, que vai dizer não para a pombagira e sim para Deus, e sim para o seu casamento, ou você vai dizer não para Deus e sim para a pombagira. Quantos me compreendem? A escolha é sua. Eu fui comprar uma passagem aérea alguns anos atrás em Santarém. Quando eu cheguei lá, naquele lugar de vender de turismo, hoje já se vende, compra tudo pela internet, mas naquela época tinha o lugar onde vendia. Eu cheguei lá, aí a moça estava lá, com uma roupa, tomara que caia, o nome da roupa. Já viu? Tomara que caia. Por quê? Porque está muito próximo aqui de Arriar. Então o mundo deu o nome para... Porque a mentalidade de que o homem tomar que caia, porque eu quero ver os seios dela. Essa é a dinâmica dessa roupa. Está bem por aqui. E ela já me atendeu assim, com a roupa tomara que caia. E eu digo, está repreendido, tomara que não caia. Aí ela já me recebeu assim, ó. Eu achei estranho aquilo. E ela falou assim, olha o que ela falou. Diga, fofo. Diga, fofo. Tá, ainda que ela quisesse ser gentil, enfim, para vender a passagem, mas é estranho. Para mim é estranho. Aí eu fiquei aqui, digo, rapaz, está repreendido.
Em nome de Jesus, rapaz, só comigo. Mas eu estou achando que é uma educação. Mas ela deu outra lapada aqui no cabelo. Diga, amor. É estranho, irmão. Acho que educação, querer, mas muito meloso. Aí eu fiquei em estado de oração. Por quê? Viaja comigo. O que está em jogo? Minha comunhão com Deus, meu casamento, meus filhos. Porque eu sou humano. Os irmãos estão comigo? Sou cristão, sou pastor, mas sou humano. Ok? Então, uma moça bonita, e juntando sensualidade. Aí eu fiquei aqui orando. Eu falei, Espírito Santo, o que é que eu faço? O que eu faço? Eu fui me arrepiando todinho. De que eu faço? O que eu faço? O Espírito Santo falou assim para mim, não faça nada, só vaza daí. Não, irmão, convenhamos, não tem bom. Não tem bom. Estão comigo? Não tem bom, concordam? Vai dar comida para demônio? Não vai, você vai arrebentar com a sua vida, com o seu casamento. Eu digo, o que eu faço, Espírito Santo? Vaza. A Bíblia manda fugir. Como é que é, Espírito Santo? Vaza. Digo, moça, diga amor. E corri. Por isso que eu estou aqui, porque senão era mais talvez um casamento quebrado. Um pastor caindo. E tantos problemas. Por quê? Porque a escolha estava comigo. Irmão, isso aqui está muito claro. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Deus diz, Caim, vem cá, meu filho. Se você fizer o que é certo, se você se manter fiel a essa mulher, trazendo para a linguagem de hoje, o voto que você fez como homem no altar, honre isso, vista a calça, seja um homem de caráter. Deus está dizendo isso, meu filho, agora a escolha é sua. Você decide se quer bênção ou não, se quer alegria ou tristeza, se quer marcar a sua geração como uma geração de pessoas de caráter ou uma geração de casamentos quebrados. Porque é incrível, irmão, ainda que a maldição, ela se estabelece. Eu conheço vários casamentos que já o avô traiu, o bisavô, todo mundo, uma cadeia de situações. As gerações ficaram marcadas por escolhas erradas. Passa para mim. Sabe que a lei da semeadura, ela é inevitável. Quem planta vento, colhe tempestade. Judas plantou a traição e recebeu a morte como pagamento dela. Pode passar. Antes de entrar aqui nesses personagens, irmãos, alguém diz assim, poxa, mas pastor, eu acho que Judas nasceu para ser uma coisa ruim. Eu digo a você que não. Eu quero que você, minha colaboradora irmã, vamos colocar aí no telão um texto da palavra de Deus. Marcos, por favor, abra lá a sua Bíblia comigo. Marcos 14, 17 a 20. Presta atenção no que está escrito, por favor. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, isso aqui, irmão, está fechando o livro, como se fossem os últimos acontecimentos. Até então, não se tinha certeza quem seria o traidor. Por quê? Olha o que ele diz. Digo-lhe certamente que um de vocês, quanto tinha uma mesa? 12. Um de vocês me trairá. Aí ele diz, alguém que está comendo comigo. Não era só o Judas que estava comendo, todos estavam comendo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu acho que é você. Eu não sou. E ficou um após outro dizendo isso. Por quê? Porque até aquelas alturas do campeonato, ninguém sabia. Ainda que houvesse as palavras proféticas, mas não está profeticamente dizendo, é o Judas. Ele desenvolveria algumas características, mas ficou para o último capítulo. Eu costumo dizer que as novelas, graças a Deus que hoje você é livre das novelas, amém, irmãos? Graças a Deus, porque pensa numa coisa terrível que o diabo criou, é novelas. Eu estou lhe dizendo, discipula as famílias. Irmão, não se escandalize. Para mim, um crente, se não é crente, não vai entender. Mas quem já nasceu de novo,
Só se ele tiver desviado, me perdoe a colocação, para ver o tanto de sujeira, o tanto de pornografia, homem com homem, mulher com mulher, é um negócio assustador. Então, graças a Deus, hoje você é livre. Mas houve um tempo que éramos presos no pecado. Eu confesso que mesmo sendo homem, eu até que curti uma novelinha. É verdade. Mas sabe qual é a estratégia da novela? Levar uma história até o último capítulo. Por quê? A dinâmica do dinheiro. Por exemplo, horário nobre na Rede Globo de televisão, 1 minuto é uma fortuna. Então, as empresas que fazem carros, ou as montadoras, os que querem lançar, o que eles fazem? A emissora faz uma proposta. Ele diz o seguinte para o diretor daquela empresa: você quer lançar um novo carro da Fiat? Deixa para lançar no final da novela. Por quê? Durante os capítulos eu tenho 60 milhões de telespectadores, porque ele tem como medir os picos de audiência. Mas no final da novela eu dobro. Então eu vou te colocar 120 milhões de pessoas assistindo. Por que ele faz isso? Porque o meu contrato com você esses dias é 10 milhões. Mas no último dia ele fica 20 milhões. Por que eu estou lhe contando isso? Porque ele vai deixando para o último momento. Ele vai reunir o maior número possível de telespectadores. O enredo da novela vai levar para isso, para o último momento. Porque todo mundo quer saber quem foi que matou o Det Reutemann. Que foi uma das novelas que teve uns picos. Todo mundo queria saber. Era uma curiosidade. E aí deu um pico bem alto de audiência. Você sabia que nessa história também ficou para o último momento? É um de vocês. Alguém que come comigo do mesmo prato. Eu costumo dizer que por um triz não foi o Pedro que traiu. Que traiu. Por um triz. Porque é muito parecido o comportamento deles. O de Judas e de Pedro parece que eles tinham a mesma linha. Por pouco não foi o Pedroca. Quantos me compreendem, digam amém. Por que então foi Judas? Porque foi uma escolha. Queridos, antes de encerrar, eu quero mostrar alguns personagens que ficaram marcados por escolhas erradas e escolhas corretas. Estamos falando de Bíblia, amém, gente? Vamos pegar alguns personagens que ficaram marcados por escolhas erradas e o que eles escolheram com as escolhas que fizeram. Primeiro, Adão. Adão ficou marcado por uma escolha errada. Qual foi, pastor? A escolha da desobediência. E o que foi que ele colheu? Eu vou lhe dizer. Para mim, uma das cenas mais tristes da Bíblia é quando Adão é expulso do paraíso. Adão, irmãos, morava no jardim. Trazendo para a linguagem de hoje, Adão tinha comida boa, casa boa, saúde, dinheiro à vontade, vivia no céu. Mas escolheu ser desobediente. Pagou caro com isso. Foi expulso do paraíso. Colheu a expulsão do paraíso. Uma escolha errada produziu essa tragédia na vida dele. Esse trio parada dura, para mim aqui, ó, Coré, Datã e Abirão. Quando você olha a história desses homens, crentes, trazendo para a nossa linguagem, homens de família, mas fizeram uma escolha errada. Qual foi, pastor? Eles escolheram falar mal do líder Moisés, falar mal da liderança, detonaram contra o líder, falaram mal, irmãos, abriram o verbo. E se fosse só na família, mas falaram para os líderes. Já viu pessoas que escolhem detonar pastor, falar mal da igreja? Irmãos, esse trio parada dura colheu a morte deles e da família. A Bíblia diz que o céu, a terra abriu e engoliu. Escolhas erradas produzem tragédias. Foi o que aconteceu com esse trio parada dura. Sansão escolheu, irmãos, como nós já falamos, não ser um homem de caráter. Sansão escolheu desobedecer pai e mãe. E colheu, lamentavelmente, o que eu quero mostrar aqui para você. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 14, verso de 1 a 3. Por favor, Juízes 14, 1 a 3. Preste atenção no que está escrito aqui, peço com rogos aos meus ouvintes. Sansão escolheu desonrar pai e mãe. Olha o que está escrito. Sansão desceu a Tímna e viu ali, diga comigo assim, e viu ali. Ele foi atraído pelo que ele estava vendo. E viu ali uma mulher do povo dos filisteus. Eu vou trazer para a nossa linguagem, para a nossa compreensão.
Ele é como se Sansão, que era nazireu, consagrado, ele foi lá no carnaval e viu uma globeleza. A tradução é essa aqui. Ele vai e vê, e viu uma mulher bonita. Quando voltou para casa, ele disse ao seu pai e sua mãe: papai, pai, eu vi ali uma mulher filisteia em Timna. Consigo essa mulher para ser minha? Me ajude, minha esposa. Ele se agradou. Não, por favor, não escandalize. Mas ele se agradou da casca. Ele viu lá uma globeleza. Ele se agrada dela. É o que está escrito. Ele vê para o lado ruim do uau. O lado ruim do uau. Ele olhou para ela e falou: uau. Uma globeleza, uma mulher mundana. Irmão, me perdoe, não se escandalize. Uma mulher que já tinha saído com vários homens. Uma mulher sem caráter, sem conduta. É duro isso aqui. Quando ele fala para o pai: eu quero aquela para ser minha mulher. Olha o que o pai responde. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: meu filho, será que não há mulher entre seus parentes? Ou em todo o seu povo? Por que você vai lá, tem que ir lá nos filisteus? Por que você tem que ir lá no pagode? Por que você tem que ir lá no mundo? Por que você vai atrás de uma mulher? Lá não tem mulher na igreja, é o que está escrito. Ele está dizendo, não tem, por que você tem que ir para lá? Mas Sansão, porém, diz o quê? Eu quero essa, porque essa me agrada. Isso aqui é forte, irmãos. Me perdoe. Quantas vezes a moça fica de olho, ela fica de olho no bombadão. Sabe o que é bombadão? É aquele que anda assim. Aí ela, aquele. É ele. Encontrei o príncipe. O cara, às vezes, eu creio que no caso de ninguém aqui, por favor, mas é só casca. O cara não tem caráter, é estúpido, é ignorante. Me perdoe, ela está de olho na casca. E aí, o que acontece? Ela se agrada desse cara, pela sua beleza exterior, porque às vezes a interior não tem. Às vezes é um cara preguiçoso, não gosta de trabalhar. Já viu aquela moça que diz: mas com ele eu moro até debaixo da ponte. Com esse Deus aí mora até debaixo da ponte. Mora até a hora que a barriga doer, filha. Porque a hora que a fome vir, a fome bater, aí você vai ver. Não, é verdade. O cara às vezes é estúpido. Teve uma moça que se agradou de um cara assim, e a mãe falou: mas minha filha, olha bem para ele. Eu já olhei, mamãe, é um doce, é um pão. Não, olha como ele é. Eu já vi, ele é estúpido. Ele é muito grosso com a mãe, com as irmãs. Ele não gosta de trabalhar. Minha filha, mamãe, por favor, mamãe. Eu me agradei dele, mamãe. E ele de mim. Mamãe, minha filha, mãe. É eu que vou viver, tá, mãe? Vai fazer o quê? Foi o caso dele aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela encarou, desobedeceu a mãe, pai e mãe, e casou com o cidadão. Irmãos, ela apanhava café, almoço e janta. De manhã, de tarde e de noite. E um dia o cara bateu tanto nela, bateu nos olhos, aqui que inchou os olhos dela. E nesse dia ela tinha que visitar a mãe. Só que ela foi de óculos escuro. Já viu aqueles para-brisa que usa às vezes aqui? Quando ela chega lá, a mãe achou estranho. Mas minha filha, esse óculos tão grande? Mas está tudo bem, mamãe, está tudo bem. Te conheço, porque mãe conhece. Te conheço, tira os óculos. Não, mamãe, tira os óculos. Mamãe. Irmãos, 2 laranjonas aqui. Inchado. Já sei, ele te bateu de novo. Mamãe, olha o que a filha disse para a mãe. Por que a senhora não me amarrou, mamãe? A senhora não me amarrou. Eu estava cega, mãe. E a mãe disse: não. Lá não, tu está cega agora. Agora tu está cega. Literalmente. Queridos, aqui comigo. Estou pregando a palavra. Agora que a irmã entendeu ali, ó. Legal, gostei. Eita, meu Deus. Uau!
Irmão, vamos fazer um negócio doido? Você sabe que o Espírito Santo é criativo aqui, amém, irmãos? Se tem uma coisa que ele não gosta de religião, nós não somos religiosos. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, amém? O Espírito do Senhor está aqui, amém? Então respira bem fundo, faça assim, uau! Não, vamos fazer um negócio mais top, mais forte. Fala, uau! Meu Deus, você sabe, eu aprendi lá em Marília uma maneira de demonstrar afeto do púlpito. Como? De fazer um coração. E como é o coração? É assim, irmãos, é assim, ó. Aqui, irmãos, aqui, ó, faz assim comigo, ó. Assim, ó. Faz assim comigo. Esse coraçãozinho é para o Espírito Santo. Faz assim. Não, mas tem que fazer barulho que o negócio é forte. Eu vou contar de 1 até 3, você vai fazer uau, Espírito Santo. 1, 2, 3. Bate palmas para o Senhor Jesus. Então, queridos, é assim. O Sansão, olhe, o pai tentou evitar a tragédia. Mas meu filho, sabe o que aconteceu? O que ele colheu, pastor? Escute, ele foi traído na lua de mel pelo melhor amigo. A mulher cometeu adultério já na lua de mel com o melhor amigo dele. Colheu a desobediência, fechou o céu e abriu o inferno sobre ele. Meu Deus, que tragédia. Sabe, irmãos, essa ideia, teve uma jovem que procurou o pastor, disse, pastor, eu encontrei o pão da minha vida, pastor. Pastor é um Deus, pastor. Aí começou, porque quando quer convencer o pastor ou o pai, aí faz a promoção, né? Ele é assim, ele é desse jeito. Aí o pastor falou, mas então casa, filha, casa com ele. Ela disse, porque só tem um probleminha, pastor. Qual? É que ele gosta de bater na mãe dele. Aí o pastor disse assim, casa, filha, casa porque a mãe dele tem que parar de apanhar. Ou seja, vai deixar de bater na mãe para bater em você. Quantos me entendem aqui, irmão? A mesma coisa é o rapaz que olha a moça, não pela vida, pela integridade, pelo caráter, olha ela pela casca. O que é a casca? É essa ideia de se mostrar, sabe? Eu costumo dizer, eu creio que não tem ninguém assim, de verdade, irmão. Mas o que acontece? Às vezes, essas roupas sensuais, o andar sensual, aí o cara fica de olho, irmão. E querido, olha só, você está procurando alguém para se relacionar, ora, e fica de olho numa coisa. Vê se essa menina não é preguiçosa. Porque é verdade, tem pessoas, irmãos, olha... Não, mas, pastor, olha só, quando eu olho para ela, minha fome passa, pastor. Deixa eu lhe falar uma coisa, fica de olho. Por quê? Vou lhe explicar. Porque, irmãos, do jeito que ela é em casa, ela vai ser com você. Se ela acordar 2 horas da tarde, ela vai acordar 2 horas da tarde na tua casa. É verdade. Fica de olho. Eu tenho... o Vitor, a Jade e a Vitória, as filhas, eu e minha esposa, nós estamos preparando as nossas filhas para o casamento. Elas têm que ser boas donas de casa, devem gostar, mesmo que sejam formadas, mas tem que gostar da casa, tem que ser moça, não pode ser preguiçosa, tem que levantar cedo, tem que cuidar, irmãos, é verdade. Por quê? Porque, lamentavelmente, é isso que as pessoas colhem. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Vamos ver os bons exemplos. Primeiro, Noé. Noé plantou obediência em construir uma arca, onde não tinha água. O que ele ganhou, pastor? Sabe o que ele ganhou? A família inteira. Toda a família entrou na arca. Diga comigo, obediência abre o céu. Amém? Outro exemplo, Abraão plantou honra a Deus, quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar depois. O que ele ganhou, pastor Giovanni, com esse tipo de honra? Abraão se tornou pai na fé. Você sabia que nós somos filhos de Abraão? Por quê? Porque ele se tornou pai na fé. Céu aberto. Outro, esse aqui é o meu preferido.
Eu chamo ele de Zé Bonitão. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis 39. Por favor, Gênesis 39, 6 a 9. Vamos ouvir a palavra de Deus aqui. Gênesis 39, 6 a 9. Olha o que está escrito aqui comigo, por favor. Assim deixou ele aos cuidados de... Me ajuda, igreja. De José. Quem está? O Potifar, o patrão dele. Um homem rico. Deixou com ele. Deixou tudo aos cuidados do Zé. Tudo que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de quê, irmãos? Tem uma outra linguagem que diz que o Zé era bonito de cara e rosto. Era o Zé Bonitão. Que moço de boa aparência. Que não era apenas bonito exteriormente, mas era bonito interiormente. Aí o Zé foi trabalhar lá na casa. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a fazer o que com ele, gente? A cobiçá-lo e a convidar. Vem, Zé. Zé. Deita comigo, Zé. Segura um pouquinho aqui, filha. Deita comigo, Zé, deita comigo. Eu fico imaginando, eu vou trazer aqui para você entender. Se você olhar a Bíblia, não foi uma cantada só não. Foram várias cantadas em vários dias. Eu fico imaginando o Zé trabalhando. E ela passava. Zé. Eu fico imaginando o Zé, homem de Deus, trabalhando. Está amarrado, Satanás. Aí outro dia de novo, ela. Zé, te espero lá no quarto. Zé. Sai para lá, Satanás. Irmãos, para mim esse cara lutou muito. Porque é homem de caráter. Escolheu plantar caráter. Escolheu ser homem de Deus de verdade. Porque tem muito homem que não é de verdade. Me perdoe a franqueza. Mas o Zé decidiu ser homem de verdade. Homem de caráter. Irmãos, ele cuidava de tudo. O patrão dele era rico. Ele podia ficar com o dinheiro do patrão e ainda ficar com a mulher do patrão. Mas ele escolheu ser homem de caráter e foi marcado positivamente por essa escolha. Para mim, uma inspiração de homem de Deus. Olha o que ele diz. Depois de tanta cantada, olha o que ele diz. Mas ele se recusou. Eita Deus poderoso. Ele se recusou e disse, irmãos, ele vai dar uma bronca nessa pombagira, nesse capeta. Olha o que ele diz. Preste atenção para ela. Eu fico imaginando que quando o Zé começa a chamar a atenção dela, ela fica assim, ó. É como se ele dissesse, olha para mim. Meu Senhor, aqui irmãos, é homem de caráter. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Só está ouvindo bem? Tudo que deixou os meus cuidados. Pode passar. Ninguém desta casa está acima de mim, a senhora está ouvindo? Ele nada me negou, a não ser a senhora, sua sem vergonha. A sua sem vergonha, a tradução é minha. Mas a bronca é pesada aqui, de homem de caráter, de homem de Deus. Nada me negou, a não ser a senhora, sabe por quê? Porque a senhora é mulher dele. E para mim o Zé arrebenta aqui. Por quê? Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra quem? Não me ajude, contra quem? Deus. O Potifar, só estava a Patifa lá. O Potifar não estava. A Patifa estava, mas o Potifar não. Aqui, o Potifar não estava, mas quem estava na cena, irmãos? A Patifa e quem mais? Deus. Esse é o grande problema. Tem gente que é crente e incrédulo ao mesmo tempo, porque vai cometer maldade contra a esposa, se é jovem solteiro, contra o seu próprio corpo, se prostituindo, tantas escolhas erradas, como se Deus não existisse. Quantos compreendem isso? E vai ser marcado por essa escolha. Ele, o Zé, decidiu ser homem de caráter, homem de bem. E o que é que ele colheu, pastor? Eu vou lhe dizer o que ele colheu. Zé, posteriormente, se casou com uma mulher top das galáxias. Teve filhos, olha como o céu abriu sobre ele. Irmãos, obediência, caráter, o céu abre. Sabe o que aconteceu? Ele casou com uma mulher top. Efraim e Manassés foram os filhos dele. 2 rapazes lindos, preciosos. O Zé, outra coisa, problema financeiro. Ele se tornou a segunda pessoa mais importante naquele lugar.
como se fosse um gerente com um altíssimo salário. Ou seja, problema financeiro, resolvido. Problema sentimental, resolvido. Problema familiar, resolvido. Só bênção. Por quê? Porque fez a escolha certa. Foi marcado. Esse merece um au forte, amém, gente? Não, vamos fazer um negócio mais doido. Fala, 1, 2, 3, já. O Zé Bonitão arrebenta. Ah, meu Deus. Paulo escolheu. Meia-noite, ele estava a costa dele sangrando. Mas ele escolheu glorificar a Deus. O que ele escolheu, pastor? A terra tremeu. O Paulo viu os céus abertos. Paulo se tornou o maior apóstolo dos gentios. E eu deixei. Segura aí, filha. Esse aqui eu vou precisar até do baterista. Você é o baterista, né? Irmão, para o baterista, uau. Me ajuda ali, filho. Irmãos, que menino ungido e cheio da unção. Não, eu estou impressionado. Eu estou lhe dizendo, me chamou a atenção a maneira como ele toca a bateria. É muito top, meu irmão. É muito forte. Agora ele está lá, agora que é a hora. Ele glorifica o Senhor. Queridos, presta atenção. Por que eu deixei, segura lá, filha. Segure lá. Eu deixei esse por último, porque esse, faz um suspense aí, um... Não sai daí não, filho. Vai lá. Não, menos, devagar. Quando eu chamar esse homem, esse último, eu deixei por último porque ele é o top de todos. Eu queria que a igreja vibrasse e o meu baterista acionasse a bateria. Corta para mim, filha. Pode bater, filho. Arrocha o nó. Jesus! Irmão, me perdoe, não se escandalize comigo, com a minha maneira de pregar. Peço com carinho, não se escandalize. Mas Jesus merece mais coisa mais forte. Recolhe para mim, recolhe. Eu deixei esse aqui por último, porque é o top dos tops. Quando eu chamar ele, eu queria que você vibrasse, fizesse barulho, gritasse. E meu baterista não economiza barulho não. O negócio é forte, é doido, é para Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Quantos estão comigo? Diga amém. Ah, pastor Giovanni, mas será que tem que fazer barulho mesmo, pastor Giovanni? Porque eu sou muito tímido. Os tímidos não entrarão no reino dos céus, então você decide. Quantos estão comigo? Solta para mim. Ei! Jesus! Ei! Oh! 60 não é um número, é para você sentar. Querido, Jesus, fica aí meu baterista. Jesus escolheu, olha o que ele fez. Escolheu descer da glória e vir para a terra e morrer a pior morte que alguém poderia morrer. E você me diz, mas pastor, o que ele ganhou com isso? O que ele colheu com isso? Eu vou lhe dizer o que ele colheu. E quando eu falar o que ele colheu, eu queria que meu baterista, você arrochasse o nó aí e a igreja vibrasse. Vou repetir, Jesus escolheu deixar a sua glória, vir para a terra, morrer na cruz, morrer a pior morte que alguém poderia morrer. E sabe o que ele colheu? Ele colheu você. Ei! Você! Fique em pé. Ministério de louvor pode vir chegando. Fique em pé. Ele colheu você. Ele escolheu deixar a sua glória e morrer numa cruz. Sabe o que ele diz? Que se ele pudesse fazer de novo, ele faria. Por tanto que ele te ama.